para os CPLEVs, tá? Tô precisando, não posso pensar de foto. Está aqui. É, o cara que gosta de outra coisa. O cara que tá no negócio. Boa noite, venha, por favor, ocupar os nossos lugares para nós conversarmos. Vamos conversar mesmo, tá? Podem ficar aqui pertinho. Não liguem no meu jeito de falar. A Roberta, das Mulheres na Tecnologia. Qual que é o site? Ótimo. Você tem lá dentro das coisas legais. A Gina no coletivo Cult.com. Tem meio podcast, tá? É um podcast mensal, que você vai ver. Semanalmente sai o Retro News. E a gente está com mais podcast também mensalmente também. Beleza? A Pink, ou um das duas. O site Thalita mexe com design, interação no computador. Eu vou colocar agora o design livre e e finalizando aqui a Camille do Alô. Então a ideia, gente, é que a gente só trocar algumas experiências, né? Trocar uma questão para as meninas. Hoje à tarde a gente já fez uma discussão ali no palco de games, sobre pirataria, sobre games, direitos autorais, etc. Hoje aqui a ideia é a gente falar mais sobre a nossa vida de corrida, né? E uma grande dificuldade que a gente encontra é meninas ou meninos para postar no blog, né? A gente dá para nós no PDF uma dificuldade muito grande de conseguir organizar isso, né? Às vezes a gente tem uma pessoa que tem vontade, está interessada, começa e de repente começa de vários serviços para o meio do caminho, né? Então a gente fica um tempo meio ansiosa, vejo que muita gente tem esse problema. Então eu gostaria de começar mais essa discussão, né? E aí também acho que seria legal cada uma falar aí o tempo que já está, né, trabalhando com isso e algum outro projeto que vem sendo desenvolvido, né, que venha contribuir para a nossa experiência. Vamos começar aí com o Femina e a gente vai caminhando, beleza? Começa comigo. Agora a gente está em Três Meninas e o blog é o garotogeek.com, dá para dar um pouco, garotogeek.com, não geek.com.br, porque os produtos direcionados para o rato, aquele site de emprego, eles compraram o nosso domínio.com.br e inclusive você está oferecendo que a gente queria comprar, né, para ter um curso, não também. E enfim, como você falou, é uma equipe grande no blog, às vezes é meio difícil de administrar e tal, porque tem que alimentar o conteúdo, mas às vezes a gente tem nossas coisas paralelas, assim. Todo mundo acha que, o seu blog, nossa, você vive desse blog. Não, a gente não vive do blog, a gente vive coisa bem diferente. Todo mundo trabalha, todo mundo chega em casa, depois lava a louça, não é viver do blog, não, é bem difícil. E, sei lá, eu acho que ter blog feminino voltado para a área é bem legal. Ainda mais tem
profissional, tanto do servidor quanto do conteúdo. Eu não vou falar muito, vou falar para me apresentar e tudo de volta. Minha experiência, né, com blog já foi 3 anos, 4, eu era guria dev. Inclusive, no ano passado, a gente veio fazer aqui palestra, na área de música e tudo. Eram 100 meninas. A primeira leva das meninas, no caso, foi o que gerou problema, sempre gera, isso é um fato. Você sempre tem na equipe aquela pessoa que é mais proativa e a pessoa que não é, isso é um fato. Falar que não, que todo mundo é unidinho, que não tem, é comigo que tem que trabalhar. Tem. E aí a gente partiu, teve outros problemas gerais, porque o blog foi muito sentimental pra gente, tal, quem conheceu, a gente decidiu acabar. E aí quem quis seguir seu rumo seguiu, quem não quis veio comigo. E a gente está formando o coletivo CUT, só que como ela mesma falou, todo mundo tem trabalho, todo mundo casa, ou sei lá, faz qualquer coisa, trabalho aperta e você não consegue andar. Eu acho que a vida paralela, não viver de dinheiro com blog, faz também o blog dar uma caída, uma perda de ritmo. E assim, é difícil você ter podcast. Hoje no coletivo CUT eu dou sorte, porque eu prezo muito por conteúdo. Me desculpa até se alguém fala bastante aqui, tipo, as coisas do 9gag, acho legal para compartilhar. Mas eu sou compulsiva por conteúdo. Eu tenho que escrever, eu gosto de escrever, e todo mundo que veio comigo gosta. Então eu dei muita sorte, eu falo. E quando você tem uma equipe, hoje a gente está em 7 mais ou menos, está um pouquinho miscigenado, né? Tá, juntou os meninos, tem 2 ou 3 que ajudam também. Mas eu acho que com a cabeça todo mundo meio igual, você consegue andar. Acho que é isso. Bom, não muito bem, né? Não muito bem, só a Laura seria fundadora, tem a Pris, que faz alguns posts, mas ela é mais dedicada à ilustração, e eu sou da parte do cinema e da parte social do site. A gente não gosta de site, eu acho que a diferença maior é a gente tem hard news, a gente está todo dia em cima de cinema, de quadrinhos, de televisão, de livros, de jogos. A gente tem a parte do videocast, a gente tem o podcast, a gente tem o Game Free, os 2 papos do vídeo, tem gente que só conhece a gente no YouTube. E a gente tem críticas de cinema, a gente gosta de estar como meio jornalístico, entre aspas, que é uma palavra já não sabe mais para dizer que o site. A gente vive ou tenta viver no site. A gente escreve, Frila também, eu como muito de cinema, a Laura foi do Games, ela agora tudo, inclusive, agora também. E a Pix ela desenha, ficou para ela desenha em colônia de fazer. Apesar dos paralelos, a Pix mais do que outros, a gente tenta viver do site. O site é o nosso emprego, é um emprego, nós somos amigas, mas é uma relação de patrão. A Laura está pronta, ela desenvolve as coisas, se o Facebook tá bom, ela mexe, não é muito amiga que tem no site, mas ela me chamou para trabalhar com ela, a gente deu uma reunião de trabalho, sabe? A gente faz nossas coisas certinho. Mas realmente é muito difícil. A gente fala que a gente precisa ter aquela carteira, né? Ninguém mora sozinho, ninguém consegue explicar a família como ninguém sabe. A gente não é levado a sério. Ô Vicky, deixa eu só aproveitar o gancho. Só para vocês têm algum patrocinador ou então alguém que gera em vocês e depois que você A gente teve o IG, aliás, quem começou o site foi o IG, porque a Laura foi cobrir a Comic-Con para eles, lá para San Diego, e ela voltou para cá com a proposta deles de saia do seu emprego fixo e fique com a gente montando um site. Mas a pessoa que fez isso, o diretor na época, saiu do IG, o IG passou por problemas muito sérios no passado, e aí eles demitiram todo mundo, incluindo a gente, o Melete, só salvou o Jovem Nerd. Eles cortaram 75% do time, eles cortaram.
Então aí ficou muito mais difícil. Antes até era mais tranquilo, agora é mais guerra. Thalita, só um pouquinho, deixa eu... Tem alguém? Eu não tem ninguém, a gente vai se virando e tá recomeçando, né? Então ainda não. Quando a gente começou com o Garoto Geek, a gente tinha 2 meses de blog, aí a gente fez uma parceria com a MTV. A gente ficou no portal MTV por acho que 6 meses, né, Bárbara? 6 meses. E só que aí a gente começou a ver que não estava rendendo muito, assim. Na verdade era só mesmo, eles pediam um espaço na home pra gente, era só isso. Não tinha nenhuma ajuda de custo em relação à hospedagem, servidor, nada. E a gente também passou por uma série de problemas, eles mudaram totalmente o portal e aí a gente foi fora. E aí a gente continuou sem nenhum tipo de partir de nenhum portal. Até sexta-feira passada, foi quando a gente assinou o contrato com a revista Info da Abril. E acho que até o final dessa semana a gente vai ter o post oficial anunciando a parceria do Garoto Geek, fazendo parte do grupo Abril. Então agora a gente vai ter meio que um braço do site da revista Info com o Garoto Geek. Então acho que isso vai dar sei lá, dar uma boa alavancada no blog, no conteúdo, nos acessos. Acho que isso espero que renda bastante. Bom, no período atual, há cerca de 5, 6 anos, eu comecei com o meu blog, website Film, a princípio no domínio próprio, no blog, website propaganda.com, eu tive problemas de servidor, eu perdi os dados e tive um outro blog. Mas eu tenho uma gostaria de trabalhar, porque além de ter meu próprio blog, eu também escrevo no Garota PPR, na coluna de carreira, que é o blog que está estabelecendo, e também desenvolvi diversos blogs mais livres que eu tenho sobre desenvolvimento web. Eu passei por um processo seletivo há pouco mais de um ano e meio, e comecei lá a escrever artigos sobre usabilidade, desenvolvimento front-end, mas eu tenho um blog que eu sou blogueira, eu gostar de compartilhar conhecimento. Em cada um dos blogs que eu escrevo eu tenho um blog, mas em nenhum deles eu de remuneração, então eu acho que isso é realmente uma coisa salário que tem impacto na nossa produtividade. Então a gente fica, às vezes a gente acaba não dando assim, mas esquecendo de tocar alguma coisa, a gente não dá tanta prioridade para o blog se fosse um trabalho remunerado, mas a questão mesmo é bem complicado porque não é comprometimento, né? Eu digo assim que os blogs que eu escrevo, o menos importante acaba sendo o meu próprio blog, que eu ouvi, porque no Garota PPR eu tinha a coordenação da cista. Se eu não postar, se eu ficar alguma semana sem postar, ela vai te orelha, com razão, você tem que ter conteúdo, não tem, né? Se eu também ficar sem postar, eu e o autor já estamos sem postagem há algum tempo, e a gente levou também chamado de função, porque é preciso ter comprometimento, e infelizmente meu próprio blog acaba deixando ele meio de lado, assim, por conta de compromissos pessoais, mas a vida acadêmica, a vida profissional, os compromissos pessoais, e eu posso dizer o seguinte, ser blogueira não é fácil, principalmente quando você foca em conteúdo laboral, como é o caso de todos nós, assim, a gente tem que escrever coisas laborais, disciplina laboral. Então, pelo menos para mim, é bem difícil pesquisar, procurar informações, escrever. Muitas vezes eu tenho assim, no escritório, eu quero colocar referências, tudo certinho. Então, isso toma um tempo. Eu falo, nossa, eu não consegue colocar mais de uma coisa por dia. Eu falo, gente, não consigo fazer isso, porque para mim é um processo tão minucioso para fazer um post. Eu faço um post, às vezes eu demoro 2, 3, 4 horas, eu fico cansada e não quero escrever mais um pro resto da semana. Mas eu acho que é uma experiência muito interessante, porque a gente começa com aquele idealismo mesmo de querer compartilhar a informação. E aí depois o resto da remuneração é consequência. A gente vê hoje que tem muitos blogs aí que as pessoas conseguem de fato viver.
palestra também sobre cada um faz como conseguiu, qual foi o seu objetivo, você pensou, você, eu quero começar nessa área de tecnologia. E sendo assim, cada dia da passa tem uma experiência muito grande, a gente recebe várias pessoas falando, vários testemunhos. Isso fortalece mais ainda o grupo. O site em si, a parte de hospedagem é dividido entre a mulherada mesmo, que participa do grupo, é uma responsabilidade. Mas não temos ainda nenhum patrocínio, nada assim. Mas acho que isso é um fato. Se um dia acontecer, acho que assim, até hoje nós estamos conseguindo manter cada um andando ali a sua contribuição, cada um fazendo a sua parte. Esse é um site sempre estamos se localizando. Convido mais pessoas que queiram entrar, vai ver lá também uma coluna, lá, um artigo lá. Também nós temos parte também lá, um artigo sobre maquiagem. Se você pode trabalho de maquiagem ou não, você vai alto ou não, você vai padrão, entendeu? Manter ali os meninos, tá olhando ali, saltinho, uma saia sem palma. Então isso é um fato. Fala, Peri. Falar o quê, né? A Peri, pra quem não sabe, ela fica escondida no mundo, né? Mas sim, ela que começou, na verdade, com a hashtag GarotasPBR, por isso ela está aqui fazendo parte. Mas ela não posta muito no blog, né? Na verdade, eu nem posto. Mas você postou hoje? Não, ainda não postei porque eu tô sem acesso. Vai rolar uma Achei que tinha dado certo. Fazer uma promoção com a Garotas e a Raio Digital para sortear camisetas das meninas. E eu tô pensando também de começar porque eu sinto, apesar de não participar muito, eu participo das decisões, às vezes quando eu consigo acompanhar, decisões sérias eu ajudo a decidir. Mas eu tenho muito orgulho de ter criado, fazer parte, de estar no meio de tudo isso, ver o quanto cresceu durante esse último ano. Eu juro, eu não achava que eu não botava fé que ia vingar. Vamos fazer uma brincadeira e tal. Nossa, cresceu muito. Muito orgulho. Porque a brincadeira dá, né? Gente, aí assim, a nota das garotas, né, como eu já comentei, nós temos toda essa dificuldade que elas já comentaram, a gente tenta fazer tudo certinho, tem post de tudo quanto é tipo de conteúdo, a gente viu que aqui tem blogs que falam de tudo, né, assuntos diversificados. Agora sim, quero perguntar pra vocês aí, o que vocês querem perguntar pra ela? Alguém? Da experiência, aproveita, que hoje é o dia. Nenhum curioso? Boa noite. A maioria de vocês faz assim. Investimento inicial no blog. O que vocês têm que fazer? Ou vocês começaram a fazer se foi esse o caso, quais as dificuldades que ligaram depois? Muito bom. Que algo na sorte, algo efetivamente. Bom, eu já tinha, quando eu comecei meu blog, eu preciso dentro do meu domínio, eu já pagava o servidor, pagava um planinho bem baixinho, assim, anual. Mas eu comecei assim, eu já comecei no level hard, porque eu fiz a minha plataforma de blog. Eu programei meu blog, eu usava banco de dados Access, todas essas coisas. Então, como eu estava começando na faculdade, eu quis programar e fazer meu blog. Eu tinha até um painel administrativo, um editor fortemente feito, mas dava para postar, dava até para fazer um preview. Aí depois, quando eu migrei de servidor, eu fui para o Dreamhost, mas foi também uma hospedagem cedida, e eu só não consegui transferir o blog porque eu tive problemas na instalação do MySQL, como a conta não era minha, eu não consegui contato com a pessoa que
fui para uma plataforma gratuita. Eu acabei escolhendo o Blogspot em vez do WordPress, porque apesar do WordPress.com não permite tantas customizações, no Blogspot eu já conseguia customizações. E eu vejo assim, que existem muitos blogs bons, blogs conhecidos, que estão ainda sob a plataforma do Blogspot. Então, quanto a isso, eu não vejo diferença, eu consigo ver estatísticas. A questão mesmo é ter conteúdo. Quando você tem conteúdo, o pessoal não vai olhar no mínimo, vai olhar a plataforma, o pessoal vai acessar, vai respeitar o seu blog. Tem o pessoal que comenta, que elogia os artigos, que pedem mais dicas, ou pede um artigo específico. Mas, sem dúvida, seria melhor se ainda, por uma questão até de profissionalismo, manter um domínio próprio. Então eu vejo que assim, as pessoas ficam meio receosas quando você fala que tem um blog hospedado numa plataforma gratuita, principalmente se você for da área de TI. Então aí as pessoas dizem, pô, você não instala o WordPress no seu servidor, o que você não faz, né? Então por questões de administrativas que eu não consegui fazer, mas eu acho que a questão é você focar mesmo no conteúdo. Mesmo que você comece e mantenha por um bom tempo numa plataforma gratuita. Bom, você perguntou sobre tempo de preparar e produzir um projeto antes de colocar o blog no ar. E questão de custo também. O Garotas Geeks a gente ficou, acho que, deixa eu ver, março, abril, maio, junho, julho. 5 meses. Só fazendo a parte de planejamento dele. Por exemplo, a gente tem a mascote, então como ia ser a mascote, qual ia ser a cor do cabelo da mascote, quais iam ser as cores do blog, quais editorias a gente ia trabalhar no blog, para não fugir muito da nossa linha editorial e também criar uma linha editorial para ter uma função de característica. A gente estabeleceu algumas normas também na hora de escrever mesmo, que a gente pudesse ter um estilo próprio mesmo, uma identidade, bem isso. E quando a gente começou, a gente precisava pagar um servidor. A gente não começou com um servidor gratuito. A gente dividiu, na época a gente estava em 8, a gente dividiu em 8 e a gente pagou um ano de site, de servidor pro Garotas Geeks. Só que a gente pagou, assim, quando a gente fez, a gente não imaginou que pudesse, sei lá, ter mais de 10 acessos por dia, não sei. E na primeira semana que a gente fez, botou o blog no ar, a gente colocou na segunda, quando foi no sábado, a gente estourou a banda do servidor e aí o blog saiu fora do ar. Aí a gente teve que entrar em contato com o servidor e aumentar a capacidade do nosso pacote. Aí a gente aumentou e a gente pagou um pouco mais por isso. Mas durante todo o primeiro ano do Garotas Geeks, a gente tirou do nosso bolso toda a grana. E foi, assim, sei lá, para você pagar um servidor anual, hoje, sem ser um servidor dedicado, sei lá, você está pagando uns 130, 150, por aí. Isso, assim, a gente pagou na época um server muito ruim, que era péssimo, era muito péssimo. Inclusive, no meio do contrato, a gente desistiu e migrou para um outro servidor de um amigo nosso, que era no UOL. Isso, o do... A gente ficou com ele um bom tempo. A gente teve só que sair de lá porque a gente começou a sofrer muito ataque e o blog caía toda hora e começou a prejudicar o servidor dele. Aí a gente teve que, infelizmente, sair e agora a gente tá no HostGator agora, que vem segurando bastante, mas o que eles ficam falando pra gente é que a gente precisa de um servidor dedicado. Peraí que eu não ouvi. Desenvolvimento da página. Não, fui eu que fiz a parte do layout, tal, toda a parte de desenvolvimento foi eu que fiz e a gente não pagou ninguém, até porque eu quis fazer, porque pra mim quando desse algum tipo de problema eu sabia que seria mais fácil de eu mexer do que se outra pessoa tivesse feito no meu lugar, então seria mais fácil. Mas a gente pensa também em fazer uma mudança do layout e tudo mais, mas como
eu gostaria de fazer isso, tem que ter um pouco de tempo, porque, né, tenho que trabalhar e tal, várias coisas. Mas até agora, todo o que a gente fez pro Garotas Geeks, a gente tirou do nosso bolso, inclusive. Até pra agora que a gente está mandando fazer camiseta, adesivo, várias coisas, para ir com o dinheiro que a gente conseguiu em ações, por exemplo, post pago, alguma coisa assim, a gente optou que as primeiras ações que a gente recebesse, a gente não ia dividir, investir internamente no blog, questão de bottom, camiseta e tal, para realmente criar uma identidade e meio que uma marca, assim. E é o que a gente vem tentando fazer. Bom, falando um pouco de Gurias e coletivo, né? O Gurias, eu sempre compro o domínio, eu sou meio maluca, então eu vejo uma coisa que eu quero, já compro o domínio e já reservo, sou meio maluca. Então aí eu peguei a do Gurias, na verdade o Gurias ele já existia no Blogspot com duas amigas, e aí eu cheguei lá e falei, vamos fazer um site, vamos, comprei o domínio e foi. A mesma coisa aconteceu com o coletivo quando a gente resolveu migrar. Servidor, eu estava no servidor já pago, migrei para outro, também tive muito problema, aliás, acho que é o maior problema, é servidor aguentar mesmo. Aí acabei fazendo uma conta que foi para o Gurias e agora está servindo para o coletivo. Em termos de podcast e conteúdo, que é uma das nossas maiores preocupações, era fazer uma coisa que saísse com a nossa cara, nosso jeito, que a gente gostasse. Então a ideia do Jukebox é minha, da Ana que está lá atrás. E aí a gente falou, pô, eu queria muito fazer um podcast, vamos fazer. E a gente começou a ver que não tinha de música, e a gente adora música dos anos 50, 60, 70, vamos fazer? Vamos. Ela falou, vamos fazer post. Eu falei, não, a gente vai fazer podcast. Não vamos. Saiu, e aí foi até o ano passado a gente veio pra cá apresentar. Então tem uma preocupação muito grande entre o tempo. Eu acho que assim, o Gurias ele demorou mais para ser planejado. Como o coletivo é uma certa migração, a gente veio para se profissionalizar mais. Então tudo que a gente aprendeu aqui, as experiências que a gente trocou com a Cissa, também postei um tempo lá com a Cissa, depois apertou o trabalho e, como já foram falados, é o principal chatice, né? Porque a vida continua. E aí você sempre vai se acertando. Acho que o tempo, conforme você ganha experiência, você vai diminuindo, e com um podcast é a mesma coisa. Bom, não sei o que eu posso dar de informação, porque eu não entendo nada. Quem faz tudo é a Laura. Eu sei que, apesar de a gente ter começado com o IG cedia a hospedagem, mas a programação do site foi toda feita por um programador contratado, né? Que é amigo, que fez o TCC dele com a Priscila e até hoje está com a gente na equipe, que o que você me falou está super certo, ela fez a escolha mega certa dela mesma programar, porque a gente tem problema, porque ele também trabalha, então a gente tem problemas de layout, que a gente quer mudar, e a gente quer fazer isso, a gente não para quieto um minuto com layout e ele quer jogar a gente na janela. Mas todas as mudanças são pagas, a gente paga para ele todas as mudanças. A gente está no HostGator hoje, ela vai olhar que é no HostGator, vai fechar. E a gente tem bastante problema com o HostGator. Eles não conseguem exportar os nossos acessos por qualquer motivo que seja. E o site sai do ar 5 minutos, aí de repente ele volta e... não tem problema nenhum, tá ótimo. Você tá aguentando só, inclusive agora, pô. E assim, quando você vai começar do zero, totalmente do zero, sem apoio nenhum, deve ser muito mais difícil do que o jeito que a gente começou. Eu, na verdade, entrei depois do começo do site. A gente tem... o nosso investimento está vindo agora, porque a gente meio que fez o processo completamente inverso. A gente conseguiu um patrocínio, depois a gente perdeu o patrocínio e agora está saindo as coisas do bolso. Mas mesmo assim, a gente faz ações, faz post pago, vende publicidade, uma parte vai... Oi? Vocês sabem, foi equilibrando o investimento ganho de vocês rápido, ou vocês estão tendo que injetar muito dinheiro no bolso, visando um retorno? Então, assim, o Pink Vader, ele funciona como uma empresa. Ele é uma empresa com a Beth registrada, cuja dona é a Laura e a sócia é a Priscila. A Laura resolveu, quando a coisa apertou, ela falou, bom gente, é o seguinte, o barco virou, eu vou
vou assumir, essa é a minha empresa, é o meu projeto de vida, então eu vou assumir todos os custos. Eu fiquei com a parte comercial, porque eu tenho um background de publicidade também, e a gente faz assim, quando tem publicidade a gente divide, e tem uma fonte de renda nossa, outra fonte de renda nossa também do Nomadi, que é a nossa fonte para ações. Então, por exemplo, se eu estou aqui hoje acampando, é porque o Pink Vader pagou para mim, eu estou aqui a trabalho. Não tirei nada do bolso para estar aqui, mas a Laura tirou. Então, assim, ela está tendo que investir bastante no site. As duas vezes que ela foi para a Comic Con para San Diego, ela conseguiu quase igualar, assim. Ela gastou muito pouco perto do que você gasta para fazer essa viagem. Mas o retorno em envio e em divulgação é absurdo. Então, tem algumas coisas que valem a pena você tirar do bolso, você gastar. Vê, as meninas agora estão indo para Influence. Que absurdo, esse retorno maravilhoso para elas. Se você gosta, se você quer, se é isso que você quer, você investe, tem que investir tempo. A Laura não saiu do emprego dela, eu tenho um tempo no meu, então assim, tem que investir tempo, dinheiro, força, paciência. Tem hora que você não quer mais, você olha para aquilo e fala que eu não quero mais, não tenho mais saco para postar, não tenho mais o que falar aqui, mas você tem que fazer, porque o problema é que às vezes começa a chegar, isso deve acontecer com vocês também, as pessoas começam a cobrar as coisas. Tipo, por que você não falou disso? Por que você não fez isso? Tipo, ok, gente, calma, não estamos ganhando pra isso ainda, calma lá. Então, assim, é uma dedicação espiritual, assim, pra ter um negócio desse. Bom, só para finalizar, Kel, a gente das Garotas Modernas também tivemos muitos problemas com servidores. Nós começamos com WordPress, né? Aí depois nós mudamos para um outro servidor, não lembro qual agora, que é inclusive vinculado a uma amiga minha, lá do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a gente teve bastante problema com o WordPress também, muito problema, né? Até que a gente conseguiu desenvolver um tema, né? A Vanessa aqui pode falar. E até eu, assim, que não entendo muito de WordPress, até eu aprendi a mexer muita coisa, porque tenho formação em computação, então mais ou menos você sabe, a MySQL está aqui, o MySQL eu sei bastante, então o que está faltando? Uma vez eu fiz um negócio lá que eu acreditei, né? Tipo, eu mudei lá e falei, nossa, onde que eu vou arrumar isso? Que essa linha que está aparecendo aqui, quem que mexeu aqui, poxa? Então, assim, a gente, no Garotas, precisou criar um termo, né? De compromisso para quem ia trabalhar com essa parte. Definir os horários para fazer atualização, né? Toda essa parte, porque senão, de repente, durante o dia tá lá mexendo, quem está mexendo no site? Não sabia quem estava mexendo, né? Porque a gente tem essa ideia de que todas podem ter acesso, todas podem contribuir, todas podem construir, né? Mas isso acaba gerando alguns problemas. E por fim, no meio do ano passado, depois que a gente foi pro Fizzly, que foi algo que deu muito, assim, o pessoal do Fizzly, na verdade, deu muito apoio pra gente, né? E eles, assim, foram muito simpáticos e dali surgiu muita coisa, inclusive é um patrocinador público, né? Então nós temos a Internet Brasil, que hospeda o nosso blog, eles têm suporte 24 horas, então se a gente tem dúvida a gente pode ligar, né, gratuitamente ou conversar com eles online, tá? Então esses dias até aconteceu uma coisa muito engraçada, porque assim, não conheço todos os detalhes, né? Nosso blog saiu do ar, mas como saiu do ar, né? Como saiu do ar? Faltando 3 semanas para todos os blogs fora do ar, o que está acontecendo, né? Eu falei, tava aquela onda de ataque, eu falei, alguém atacou o nosso blog, perdemos tudo, ai minha Nossa Senhora. Aí fomos ver, não tínhamos pago o domínio, né? Nossa, que alívio, era só isso, né? E aí, como a gente já tinha feito algumas ações, assim como todas, né, com as camisetas, a gente conseguiu arrecadar um pouquinho de dinheiro, aí nós pagamos já para 2 anos seguidos, né, para não ter problema, e a Internet Brasil vem nos dando todo esse apoio, né? E, bom, alguém tem mais alguma pergunta? Dúvidas, curiosidades? A chance é agora. Os curiosos do público. Levanta a mão. Pode falar? Ninguém quer perguntar? Bom, por quê? Não, vou escrever, vou fazer um site, vou fazer um fórum, não inicialmente visando ganhar alguma coisa, mas com paixão, eu quero fazer isso agora.
se alguém tem uma história, um motivo, assim, não, tá faltando conteúdo, quero fazer, quero participar. Bom, quando eu era mais nova, tinha um site ridículo de fotos de boy band, sabe? 10 anos. Assim. E desde então eu vivi na internet, fazendo sites, fazendo coisas diferentes. Mas ir pro Pink Vader, o Pink Vader foi criado por uma necessidade de se falar sobre um assunto que já é muito batido, que são os assuntos de entretenimento, mais voltados para o mundo nerd, mas com uma visão de uma mulher escrevendo, mas não feminista. A gente não levanta bandeira, a gente não fala, eu sou mulher, não. A gente escreve de igual para igual. A gente fala, a pessoa que está escrevendo não tem sexo, apesar do site ser feito por mulheres. E a Laura tinha essa necessidade de falar sobre as coisas que ela gostava e não via nenhum lugar que ela se identificava, porque ou você entrava naqueles sites que parece que é um robô que está escrevendo, que é completamente sem opinião, ou você entrava em sites que é escrito por homem, que também postava mulher pelada, que postava isso, que postava aquilo, e todo mundo virava uma ensaiada e não era isso também. Aí ela criou o site por isso. Eu comecei a escrever sobre cinema, eu trabalhava no Judão antes, eu comecei a escrever sobre cinema na internet porque se você não é jornalista, se você não é amigo de pelo menos 10 pessoas que já estão numa revista, você não entra numa revista de cinema hoje em dia. Não entra, não existe. Tem duas e mesmo assim você não entra. Não tem espaço. O espaço está na internet. Para qualquer assunto, eu acho, hoje em dia, que quem quer falar, quem quer se expressar, eu acho que qualquer site vem disso, né? Você quer se expressar e a internet é linda por isso. Você pode se expressar, apesar de as pessoas um pouco, às vezes, confundirem liberdade de expressão com folga, mas você tá lá para se expressar, então por que não? Na verdade, a pergunta é essa, né? Bom, quando eu comecei meu blog, eu tinha 18 anos e a intenção era compartilhar o conhecimento que eu estava adquirindo, que eu estava aprendendo sobre usabilidade, sobre design de interfaces. A questão era poder transmitir esse conhecimento para as outras pessoas, o que eu estava aprendendo. E eu também vejo que aqui no Brasil não há tantos blogs, sites ou portais que falem desse assunto de experiência do usuário, design de interface, de uma maneira simples. Eu tento colocar sempre as coisas de modo simples, eu quero compartilhar o conhecimento de forma que ele seja acessível para quem está começando, para quem já está num nível de conhecimento intermediário, para quem quer se aprofundar. Então, na verdade, assim, principalmente, então, cada blog que eu escrevo, eu tenho uma intenção. Meus posts têm um objetivo específico. No caso do meu blog, Web Design Experience, ele tem esse nome justamente porque eu compartilho reflexões, experiências profissionais, conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida acadêmica e profissional. Então ele tem esse nome justamente porque são as minhas experiências pessoais como designer de interface, como programadora, eu fiz estágio, trabalhei como programadora também. Então a intenção, eu às vezes trabalho com alguma coisa, eu aprendo alguma coisa interessante. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na última empresa que eu trabalhei, eu trabalhei no projeto de desenvolvimento do software da empresa para dispositivos móveis. Isso faz tempo, em 2008, então ainda não era aplicativo, era site mobile para versões para quando ainda as telas eram menores ainda. Então, como eu pesquisei bastante sobre o assunto, eu senti a necessidade de divulgar esse conhecimento, de divulgar melhores práticas, de design de interface para dispositivos móveis. Então, por exemplo, no meu blog é minha intenção de compartilhar reflexões e experiências que eu tive. Eu leio alguns livros interessantes da área, eu faço uma resenha. Todas as resenhas que eu faço, nenhuma delas são patrocinadas, nada do tipo. Então, eu faço justamente porque eu quero indicar, eu quero falar se aquele livro é bom, ou se aquele livro não é legal. Já no Tableless, eu costumo compartilhar mais os conhecimentos que eu fui adquirindo sobre usabilidade e HTML e CSS. E eu também escrevo sob demanda, então às vezes o pessoal fala, puxa, o pessoal do Tableless poderia falar sobre tal assunto. Se eu já entendo bem sobre aquele assunto, eu já escrevo logo o artigo.
se eu entendo razoavelmente, eu vou pesquisar e trazer um conhecimento, eu vou pesquisar adequadamente, encontrar aquele conteúdo e descrever de uma maneira fácil, que todo mundo ali, o pessoal, o público-alvo, todo mundo consiga entender. Então, eu sempre foco em posts de fácil compreensão. E no Garota CPBR, como eu escrevo sobre carreira, eu procuro sempre trazer, eu já escrevi posts sobre a questão de vida acadêmica versus mercado de trabalho, trago um pouco do meu background profissional e procuro sempre, daí também já é sob demanda, eu procuro algumas coisas que sejam interessantes para a comunidade de TI, falando sobre carreira, sobre mulheres no mercado de trabalho. Então acho que é a questão mesmo assim, eu escrevo para o blog justamente pelo prazer de compartilhar conhecimento, de poder falar, gente, não tem isso, não tem gente que fala, tem gente que fala disso, mas não fala de tal forma. Eu acho que pode ser mais fácil, ou que nem tem determinados assuntos que às vezes a gente lá no Tables acaba sendo pioneiro em falar no Brasil porque estão falando só lá fora. Então é trazer, agregar conhecimento ao público. No coletivo FUT a gente decidiu migrar, né? E quanto para gurias, era pelo simples fato de gostar de dar opinião. Era só menina na época, agora não é. Isso nunca fez muita diferença pra gente. Não tinha bandeira, não tinha nada, apesar de ser um site para menina. E a gente sempre se preocupou mesmo em fazer o que gosta. Eu, particularmente, respondendo também uma pergunta que eu acabei não falando, mas eu programei o site, que é um processo, né? 10 anos de carreira você já pegou Mirk, aí você já programou em DOS, em Clipper, em COBOL e vai indo, né? Aí você passa para web e curiosidade. Curiosidade você tem mais a partir do momento que você pesquisa. E aí você começa a falar mais também. Então, eu senti a necessidade de fazer isso, de pesquisar, mostrar para o pessoal, debater, voltar e pesquisar. Porque quando você debate com alguém, as dúvidas das pessoas vêm para você e você vai pesquisar mais. Tanto que eu tenho um outro projeto, por exemplo, que é o Sketch Art Lab, que não está aqui, mas que é voltado unicamente para desenho, 2D. Como isso se deu? Estou eu lá, estou sem tempo, mas quero voltar a desenhar. Vou analisar fórum. Hoje não tem muitos fóruns de desenho para parte 2D, tem muito 3D, tem 3D Coral e tal. Mas para concept art e tal, tem um único blog que é o The Art Cab, que é muito bom, mas não tem só ele. E tem tantos fóruns bons, seja Society e tal, e não tem no Brasil. Então já vou unir o útil ao agradável, eu quero voltar a desenhar, eu conheço outros amigos que querem, e vamos fazer. Então acho que a curiosidade faz você dar aquele vamos que vamos. Bom, o Garota Geek, na verdade, começou com uma ideia minha e da Débora. A Débora não está aqui, ela está lá na bancada, eu acho, não sei onde é que ela está. Porque a gente tinha um trabalho para fazer para jornalismo digital. Porque praticamente todas as meninas da equipe são formadas em jornalismo ou estão terminando o curso. E a gente tinha que fazer um trabalho para jornalismo digital. E aí tinha que criar um blog temático sobre alguma coisa. Daí eu contei com ela e falei assim, bom, você é minha dupla, a gente vai ter que pensar em alguma coisa. Aí a gente começou a pensar que, por mais que a gente gostasse, sei lá, de videogame, de um monte de porcaria da internet, enfim, várias coisas assim, a gente não conseguiu encontrar um site feito para meninas, focado mais nisso. Quando a gente tinha que procurar alguma coisa relacionada a isso, a gente tinha que vasculhar muito para achar, porque não tinha nenhum blog ou site que é um ponto único que unisse tudo isso. Aí a gente pensou, não, então vamos fazer um projeto aí de um blog que, sei lá, seja feito por meninas, para meninas, mas também não seja totalmente voltado para mulheres, que homens também possam ler. Aí a gente fez o projeto e tal, e no final, quando a gente entregou o projeto, a gente olhou e falou, nossa, que dó deixar tudo isso no papel, né? Aí a gente falou assim, não, vamos fazer de verdade. Daí eu fiz um cartazinho em sulfite, colei na faculdade, para encontrar mais meninas que tivessem interesse em, enfim, áreas como RPG, games, tecnologia. Aí a gente fechou um grupo de 8 meninas, e foi quando a gente ficou, né, 5 meses, só analisando como ia ser o blog, como ia ser o estilo, linha editorial e tal.
E quando a gente, na verdade, a gente falava que tinha que fazer reuniões pro blog, mas na verdade o que a gente fazia era comer besteira e jogar videogame. A gente utilizava assim, 90% do tempo para isso e 10% para realmente falar do blog. Mas com todo esse tempo de planejamento, a gente conseguiu uma coisa muito legal que foi o entrosamento da equipe. Então, isso eu acho que ajudou muito, que uma acabou conhecendo os defeitos e as qualidades da outra e cada uma acabou pegando um pouquinho mais de experiência na área que mais gosta. Então, os leitores até falam pra gente que quando eles leem algum post, às vezes eles nem precisam ver quem assina, porque só pelo jeito de escrever eles sabem, eles já reconhecem quem é. Isso pra gente é super legal, porque a gente sabe que a gente conseguiu criar algum tipo de identidade para as pessoas que estão lendo. Já na Mulheres da Tecnologia, nós temos a nossa parte de artigos, né? Um dos nossos objetivos em si é compartilhar nossos conhecimentos. E na nossa lá a gente tem quase todas as áreas na área de tecnologia, né? Temos analistas de projeto, programadoras de web, Java, na parte de gestão de processos, de rede, de segurança. Isso agora a gente está aliando. Em certo tempo estava assim um pouquinho meio perdido nessa questão, né? Da parte de artigos, de publicar essas coisas. Agora, esse ano, nós estamos com um planejamento que vai sair perfeito. Enfim, essa é a ideia. Na mesma coisa que a gente procura na internet conhecimentos, a gente sempre falha. A internet ainda, você procura algo, eu estou escrevendo um artigo sobre a gestão de duplo acesso utilizando VPN. Assim, a dificuldade que eu tive foi muito grande. Eu tinha que ou comprar livro, não estava querendo comprar livro, comprar livros. Então, assim, esse é mais um objetivo. Compartilhar em nossas reuniões, tudo via internet, nossas reuniões, de escrever ali o que é nossos conhecimentos, o que a gente queria encontrar, a gente procura escrever e passar para outras pessoas. E assim, até mesmo também na parte de profissões, mulheres de grande sucesso, nós temos uma parte das nossas colunas lá, que ela fala sobre isso. Grandes mulheres, não só no Brasil, como internacional, essa diversidade, essas coisas. Isso, né, eu acho interessante, legal, alguns sites de blogs eu não conhecia, em falar. É interessante ter mais pessoas com esse mesmo objetivo. Isso que hoje em dia está dando uma deficiência. Eu acredito muito ainda que para melhorar ainda, a internet é algo muito fácil de você compartilhar. É um fato, sim, ter um sucesso ou não. Eu acho que é um nicho muito grande, né? O pessoal não sabe utilizar, não sabe o potencial da internet. Né? Eu acho que aí entraram vocês todos, né? Puxa, tem um negócio legal, ou temos experiências, né, para passar. Pô, tem pessoa que eu acho que tem dificuldade, eu mesmo. Eu trabalho com banco, então é um negócio que eu tento passar, né? De maneira mais simples, né? Às vezes até alguns alunos pensam, pô, que legal, tem isso no meu trabalho. Que legal essa posição de vocês. Então, eu quero passar, o pessoal pode beneficiar com isso, né? Eu sinto bem com isso. Então, Obrigada. O mais interessante, às vezes a gente acha que sabe quase tudo. Quando a gente está começando a escrever, não está acontecendo com todo mundo aqui, mas você percebe assim que você não sabe ainda quase nada. Você aprende quando você termina de escrever aquele artigo tudo bonitinho lá, você assim, caramba, cara, você aprende mais, eu acho que você aprende junto com as pessoas que estão lendo. Aí você vê assim como você é importante na sociedade. Assim, em termos geral, as pessoas, não só aquelas pessoas que estão querendo, procurando qual profissão seguir. Isso
é o mais interessante, você tem que ler, procurar. Mais um objetivo do grupo é isso, né? Se você ainda está na área de tecnologia, um dos nossos objetivos é esse também. Procurar mostrar para as pessoas, referência para mulheres ou para homens. Nosso grupo também, nós temos homens também, que começou, nossos amigos lá, fiéis. Mostrar isso, mostrar o caminho. Te mostra o caminho, agora é com você. Você tem que seguir. Tem que seguir. Bom, eu queria que mais uma pessoa falasse sobre isso, a Vanessa, porque ela escreve com um monte de blog, e ela fica aqui escondida, mas ela tem muita experiência também para falar. Vanessa, eu sei que você é uma pessoa muito ativa e pode contribuir aí, fala alguma coisa. Eu não estava planejando falar nada naquela slide que eu... Mas você me faz passar por isso sempre. Fiz também. Eu não sei se tem alguma coisa para contribuir. De alguma forma, eu conheço todos esses grupos. Eu estou na lista de tecnologia, às vezes nos pitacos. Muito raramente vazou. Garotas, eu escrevo. Garotas vídeos eu não faço parte, mas eu já escrevi posts sobre elas. Aí eu converso com elas no Twitter, acompanho o blog. Esse ano eu estive muito ausente nesses grupos. Eu também tive blogueiras feministas. Lá nas blogueiras eu posso ter experiência que é novidade para você. Não foi a mesma coisa. O bicho tá pegando. Enfim, vou trazer então a experiência de blogueiras feministas. Então, é um grupo que se posiciona de um jeito. Ali, ó, tem uma membro presente ali dando risada na minha cara. Levanta a mão, Ana. A Ana Frank. Lá nós temos uma gama de mulheres, não é de tecnologia. Inclusive, essa semana entrou, a gente tem uma lista de discussão. Entrou a primeira tenente da PM de São Paulo lá. A gente contribui, tem várias profissões, todas escrevem no blog. Eu cuido da parte administrativa, parte técnica. Inclusive, tive que fazer um demo de press correndo em 24 horas para botar aquele blog no ar, no domínio próprio lá, no Dia da Mulher, no passado. Tá virando um portal, editora chama a gente para escrever, enfim, mas não tem nenhum fim lucrativo. A gente marca presença em vários eventos de vários nichos, não só de tecnologia. E a gente se questiona exatamente sobre isso. A gente fala muito de tempo, tem muita mulher da TI lá, tanto da parte de infraestrutura, segurança, rede, quanto de desenvolvimento, design aqui. E a gente... Eu não preparei nada para falar, né? A gente tenta se posicionar porque, assim, por que a gente tem um monte de mulher aqui e a gente não tem um monte de mulher nas mesas? Eu vi uma mesa super importante hoje sobre cyberativismo, sobre política, sobre hackers, eu faço parte do Garoa Hacker Club. A gente olha assim para aquela mesa de debate, a gente vê só homens brancos. Cadê as minorias? Eu acho que as mulheres são minorias não só na tecnologia, mas em muitas áreas. E assim, nós somos a minoria mais enfrentada de todas, porque nós somos 50% da população e a gente é minoria, sabe? Isso não faz sentido nenhum. Ou faz sentido, a gente pode perceber alguma coisa errada nisso. E eu acho que mesmo que a gente crie blogs com essa temática, garotas, meninas, mulheres, e a gente diga que a gente não vai se posicionar, vai fazer um conteúdo para que ambos os sexos leiam, de qualquer jeito você está se posicionando, você está falando que você é uma mulher, você está falando que você é uma menina, que você é uma garota. E tem um monte de estudiosas, sociólogas que estudam as mulheres em tecnologia que falam que a gente tem que parar de se chamar de menina, de garota, de se infantilizar. Eu concordo em termos, assim, eu acho que no momento que a gente está de começar a trazer esse debate à tona, de colocar a questão na mesa, de dar a cara a tapa, assim como muitos movimentos de minoria fizeram antigamente, como o movimento negro, por exemplo. Tá? A gente tem que vestir a camiseta, a gente tem que falar que tem problema, tem. Quando eu fazia faculdade de física, eu tinha um grande problema que quando eu ia me... Enfim, quando eu fazia faculdade de física, eu tinha um grande problema
que os outros. E aí eu não tinha direito de ser fraca nem mediana, sabe? Assim como os meus colegas homens tinham esse direito. Ninguém dava bola se o cara era fraco, se o cara tirava C em alguma prova. E aí, quando eu tirava, todo mundo virava e falava assim, o que você tá fazendo aqui? Sabe? Se a mulher tem que tirar a sua obrigação é dizer que você é foda, sabe? E não é assim, sabe? Todo mundo tem que ter o mesmo espaço. Do mesmo jeito que eu acho que é muito chato quando vem alguém aqui, por exemplo, quando o primeiro dia da Conquistare aqui, apareceu o pessoal da Folha, acho que era, não, do Estadão, do Estadão. Chegou ali um casal do Estadão de jornalistas, aí eles me pararam e falaram assim, ó, a gente tá fazendo uma pauta sobre as mulheres da Conquistare. Aí eu olhei pra ele e falei, você e a torcida do Corinthians, né? Pauta super batida. E aí eu comecei a conversar, os caras não tinham nem pesquisado, né, sobre os grupos que participam para entrevistar ninguém. E aí eles perguntaram, o que você traz na mochila, né, do acampamento que os outros campuseiros não trazem? Eu pensei, sorvete? É uma coisa assim, eu lembro muito da Conquistare do ano passado, que a Babi, do Garotas Geeks, falou, que quando você tá codando, quando você tá jogando, você não tá com o seu útero na mão, você tá jogando com a mão pro seu cérebro. Todo mundo tem mão no cérebro. Não importa a sua cara, não importa se você tá usando maquiagem, se você não tá, se você... Não importa se você tem meio das pernas, é isso que importa, sabe? Você ter essa clareza de que aquilo não é relevante, entendeu? As pessoas são pessoas, todo mundo tem cérebro, tem um corpo e deve ser respeitado como tal, como ser humano, tá? E quando a gente se posiciona como garotas, a gente está mostrando que tem algo errado e isso aí não está sendo acreditado do jeito que deveria. Eu sofri bastante com isso. Eu trabalhei um tempo na Santa Virgínia, 3 meses. E não é comum ver mulher lá. Agora está crescendo bastante porque o pessoal está sabendo que colocar uma mulher atrás do balcão atrai homem, mas infelizmente muita mulher que está lá, você pergunta para ela de informática, ou ela sabe mais ou menos, ou ela não sabe. É muito difícil achar uma mulher que trabalha lá que ninguém sabe. Se ela está lá e sabe, ela está lá faz. Então, eu tenho um caminho de informática desde 2003. Então, eu trabalhei lá e a pessoa vinha, chegava no balcão, a loja que eu trabalhava só tinha eu de mulher. Então, eu chegava no balcão e eu falava, pois não, eu posso ajudar. Ele olhava meio torto assim e falando, não, é que eu queria tal coisa, sabe? Não acreditando que você está ali, sabendo que você pode estar ali. Então, tinha várias vezes eu fazer um orçamento para o cliente e ele não suportar que uma mulher sabe mais do que ele. Eu quero fazer um orçamento assim, tá tudo bem, só que esse processador não funciona assim, com isso aqui não funciona, tem que ser assim. Não, mas eu quero desse jeito, tá tudo bem. Não vai funcionar. Aí ele saia bravo. Tem homem que não quer falar com você, tem homem que menospreza o conhecimento de uma mulher. Ele não suporta a ideia de uma mulher saber mais do que ele. Isso não ocorre só na informática, ou qualquer outro lugar. Tem muita gente que aqui, você fala, pô, eu queria uma namorada gamer que jogasse comigo, que não sei o quê, mas eu garanto que metade desses homens, quando eu começasse a apanhar no Street Fighter, ele ia querer separar. O orgulho fala mais alto. Eu não quero mais jogar isso aqui. É assim. Então, até aproveitando também que as meninas falaram que da pergunta de ideia para postar, da onde surgiu, o que faz a vantagem, eu não posso em nada. A minha experiência de postar é ver meu namorado postando. Então, eu acompanho as meninas como uma leitora comum. E uma coisa que eu tô sentindo muita falta hoje em dia é realmente conteúdo. Virou moda ter blog. Então, hoje em dia é o que eu falo. O povo acha que ter um blog vai fazer ele virar web celeb, e ele acha que ter um blog, ele vai ser web celeb porque ele posta meme reblogado de um monte de blog. Porque olha a foto de não sei o que. Você entra, tem uma foto e uma frase. Pô, eu quero entrar num blog, eu quero ler conteúdo. Se eu quiser porcariazinha, todo mundo vai ensinar ninguém. Então, eu quero entrar num blog, eu quero ter uma chamada legal, não quero chamada apelativa, porque sempre a chamada apelativa tem aquela foto imbecil com um comentário imbecil também. Eu quero ler, eu quero ter conteúdo, eu quero, matéria bacana, conteúdo bacana. E isso que tá faltando. É uma coisa que hoje em dia
tá ficando raro porque tá virando moda. Então o pessoal cria um blog, eu tenho um blog e vou virar web celeb. Não é isso. Eu acho que o conteúdo fala muito mais alto nessa hora e quem vai ficar, daqui 2 anos, esse pessoal que posta meme, vai virar lenda e as meninas que merecem todo esse valor, porque elas correm atrás de conteúdo, elas pesquisam, elas dão sangue mesmo não tendo tempo, são elas que merecem. Isso que vai permanecer. Gente, só uma coisa, gente, tem que terminar logo mais, tá? Então a gente vai fazer uma pergunta e depois você falar, tá? Aproveitando a parte dela que ela falando sobre preconceito, isso é uma das coisas que um dos nossos desafios, né, da mulher da tecnologia. Inclusive, eu até lembrei agora do testemunho que uma das meninas contaram na entrevista. Ela é programadora de PHP, ela estava numa entrevista onde acho que tinha 5 rapazes, só tinha ela de mulher. E assim, ela é uma excelente programadora. A pessoa que ela fez a prova, tu falou assim, olha, você é excelente, mas não podemos contratar você, porque senão os meninos não vão trabalhar. Ela sofreu pelo preconceito. Eu fui entregar o currículo numa loja de games, o cara falou assim, a gente não contrata mulher. Isso é fato, mas assim, eu acho que nós mulheres já somos vitoriosas. Desde quando começou, onde podemos voltar, isso, a mulher já pode trabalhar para descer a maior vitória que nós temos. Ou seja, agora a gente já estamos com a faca e o queijo na mão, só poder cortar. E batalhar e continuar batalhando, não desistir, independente da pessoa falar, você não sabe, você que não sabe, né? Você não me conhece direito, passa a me conhecer melhor do que eu faço. Podemos ser compartilhar, trocar figurinhas, trocar ideias. Mas assim, o ser humano a cabeça muito pequena. Isso é um fato. Até mesmo pode acontecer também de nós mulheres mesmos ter um preconceito de nós mesmos. Não é só os homens não, gente, vamos ser realistas. Isso vai acabar, isso com o tempo, mas isso é um fato. Mas é interessante a ideia das meninas, olha, independente que seja, não desista. Eu, graças a Deus, eu nunca tive preconceito. Até mesmo a minha equipe, no meu trabalho, só tem o meu livro de homem, ele está falando com mulher, não sei porquê. Eu até preciso trabalhar com homem, porque não tem briga. Na verdade, a minha nem uma pergunta, né? Uma observação, porque assim, eu sou estudante de engenharia elétrica e trabalho em TI, e as duas áreas são extremamente dominadas masculinas, principalmente engenharia elétrica, né? E, então, até faço exatamente isso aqui, é verdade, e acontece muito de ter pouca mulher, e muitas vezes as poucas mulheres que têm, por mais top que ela seja no desenvolvimento, ou tanto no conhecimento técnico, eu vejo companheiros que elas sempre têm aquele preconceito por mulheres e tal. Eu só passo que realmente é fato. Se você falar que não tem preconceito, você está mentindo. E até só para fechar, uma outra pergunta, então uma frase do Einstein, né? É mais fácil você integrar um ato do que um preconceito. Eu acho que reflete muito isso. Queira ou não, o Brasil é um país muito preconceituoso, contudo, então é questão de tempo da gente conseguir mudar essa mentalidade. Assim, eu vou falar agora da minha experiência. Não queria tocar nesse assunto, eu juro pra vocês que eu marquei essa mesa e não queria em momento algum chegar nesse assunto, mas já que nós chegamos, eu sou coordenadora de um curso de engenharia de computação. Eu tenho 10 alunos e uma menina na sala. Eu me formei no curso de engenharia de computação em que eu era a única mulher também. Fui fazer mestrado na UFSCar. No meu grupo de pesquisa, eu era a única mulher, mas no departamento de computação tinha mais mulheres. Eu tenho uma outra turma de alunos que tem 2 meninas. A turma de agora não tem nenhuma menina. Quando eu estava estudando, as turmas que vieram antes e depois de mim, algumas tinham meninos, outras não tinham meninas. Então isso não é um problema, isso é uma característica. Não é todo mundo que tem perfil para ser engenheiro de computação. Não é todo mundo que tem perfil para ser cientista de computação. Por isso eu falo, quem quer ser, realmente vai ser, independente se seja homem ou mulher. É mais difícil para a mulher?
Mas e daí, meu? Se dane, entendeu? Vai estudar e pronto, acabou, né? Vai se formar, trabalhar, esquece tudo, né? Última e vamos encerrar, senão o menino vai ficar bravo comigo. Só para acrescentar, é porque eu faço desenvolvimento de sistemas, mas a minha turma tem mais mulheres do que homens. Então há exceções, está aumentando. É que curso de sistemas de informação tem mais mulher. Essa área que trabalha mais exclusivamente tem, tá? Então assim, pessoal, agradeço imensamente vocês que estão aqui. Eu não posso abrir mais comentários, mas as meninas estão aqui espalhadas, vocês podem conversar à vontade. Então agradeço a Vanessa, a Thalita, a Vicky, a Giza, a Tamires, a Roberta, a Beri, tá? Eu queria que elas falassem mais ainda sobre a experiência, né? Mas nosso tempo já acabou. E aí, gente, olha, sigam a gente no Twitter delas, entrem no site, contribuam, se você tem ideia, quer fazer parceria, entendeu? Manda ver, tá? Então, a Vanessa quer só falar um negócio? Rapidinho, para as meninas que estão aqui olhando, para que estão aqui comigo, debaixo da sua luz, nesse calor, eu vou deixar um convite. Eu sou organizadora do evento, mas eu quero convidar. Vamos ocupar na Campus Party do ano que vem palestras técnicas, sabe? Vamos dar pitaco, não vamos ficar só aqui discutindo mulheres e tecnologia. Vamos lá, vamos dar a cara a bater, vamos participar de debate político, de debate de assunto técnico, vamos falar de desenvolvimento, vamos falar de software livre. Eu tenho muita coisa para falar nessas áreas, eu não consegui preparar nada de material para trazer para cá, mas a minha pretensão é que vai fazer isso, só que eu não posso ir sozinha. Eu espero que vocês me ajudem e ocupem Campus Party. Valeu, gente. Por favor, as meninas que não pegaram a camiseta que pediram, fica aqui, tá? Mas eu devia ter mais participação.